lá no céu é um pássaro? É um avião? Não, é só um burguês safado. Fala, meus fellas, tá começando aqui mais um vídeo safado desse meu canal cretino resenhando. Hoje eu vou falar nada mais, nada menos do que o Superman petista. O Superman Lula lá, brilha uma estrela, brilha a esperança. Superman, o Brasil criança. Não dá pra tancar, não dá pra tancar. Superman, entre a foice e o martelo, nada mais, nada menos que Superman Red Sun, título original dado no inglês. Conta a história, principalmente faz uma pergunta, uma possibilidade. O que aconteceria se o querido Homem de Aço não tivesse caído nas terras americanas opressoras, fascistas, onde reina o capitalismo, e tivesse caído em um dos países soviéticos, mais especialmente na Ucrânia, nos anos 30, hein? O que aconteceria, hein? Você achou que ele ia continuar destruindo o mundo, continuar sendo um capitalista opressor? Óbvio que não. Ele se aliaria ao comunismo, meus amigos. É isso que essa história maravilhosa conta. Um Superman que caiu nos berços de Stalin. Escrito por Mark Millar e desenhado por Dave Johnson e Kilian Plunkett, não sei. O Superman entre a foice e o martelo, Superman entre o pão e mortadela, é dividido em 3 capítulos, né? Onde se passa num universo onde não é o universo original da DC Comics, é um universo especial. Se não me engano, nesses multiversos aí, nessas brincadeiras, deve ser o universo número 30, não sei. É um universo interessante porque eles estão num loop temporal, num looping onde ele se repete. Eu vou explicar isso no final. Então, a história já começa com a América agitada, um Estados Unidos da América nervoso, porque os seus rivais políticos, os soviéticos, apresentam para o mundo inteiro uma nova arma. Eles simplesmente falam na propaganda comunista deles que a Rússia, ou melhor, a mãe Rússia, a União Soviética agora, é a única potência no planeta, porque eles revelam ao mundo uma nova arma poderosíssima. E não é mais uma arma nuclear, mas um alienígena vindo do espaço, o Superman, o Super-Homem. Com o medo de perderem a Guerra Fria, os Estados Unidos ficam abaladíssimos. O presidente dos Estados Unidos pede que a população se acalme. E no meio nesse vulco-vulco, nesse alvoroço, nos são apresentados os personagens Lois, não Lane, mas Lois Luthor, que é casada nesse universo com o gênio intelectual, o poderosíssimo e ricaço Lex Luthor. Um gênio cientista que tem contribuído para a vitória dos Estados Unidos em diferentes episódios políticos. Aqui agora ele vê com um novo rival, o Superman. O seu sonho desde dos primeiros capítulos da HQ é simplesmente derrotá-lo. Ele vê o Superman agora como um exercício, como uma conquista. Se ele conseguir conquistar essa batalha de derrotar o Superman, ele vai se sentir realizado. A HQ mostra que ele é um cara muito inteligente, né? Ele joga xadrez com 5 pessoas ao mesmo tempo que escuta uma música e aprende um novo idioma, e ao mesmo tempo que lê um livro muito difícil em outro idioma também. E ele consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque mostra que o QI dele é muito superior ao QI de um mochileiro médio, um QI 83. Em outras palavras, ele não tem um QI de macaco. Enfim, então, um dos planos do Lex Luthor, que trabalha com a CIA, né, que trabalha ao lado do agente da CIA, que é o Jimmy Olsen nesse universo,
eles juntos pensam em bolar um plano para que possam conseguir fazer a própria arma deles, para que possa equilibrar na Guerra Fria, né, que possa peitar o Superman. Então, o primeiro plano do Lex Luthor é testar o seguinte: é testar a bondade desse camarada, né? Esse camarada que trabalha ao lado de Stalin. Então, ele tem uma ideia. Ele decide bombardear o Sputnik, que é aquela porra lá soviética que tá lá no espaço, né? Aquele satélite lá, filha da puta. E eles bombardeiam. Isso chama a atenção do Superman, porque se isso cair na Terra, vai trazer um grande estardalhaço, uma grande explosão que ia matar milhões de inocentes. Mas o Luthor sabia disso e estava pensando se o Superman ia salvar. Ele apostou certo. O Superman, a história é narrada em primeira pessoa. O Superman fica narrando a história e o Superman fala que ele não lutava somente pela pátria, ele não lutava somente pela Rússia, ele não queria lutar só pelo comunismo. Ele faz isso também no início, mas no início ele sempre queria fazer as coisas certas. Ele salvava as pessoas porque ele acreditava que era o certo a se fazer. Então ele vai lá, a bomba vai explodir, o Superman consegue destruir a tempo, porém os estilhaços, os pedaços vão cair em Metrópolis e é lá que ele vê Lois Lane pela primeira vez, enquanto salva a vida de um garotinho. E é interessante que ele lembra dessa experiência, porque ele lembra com a sua super audição, das batidas cardíacas da Lois Lane, da sua respiração forte e do seu suor frio. Então ele entende que ela tava um pouquinho caidinha por ele, né? E aí ele vai, salva, e isso fazia parte do plano do Lex Luthor. Porque agora ele tinha um DNA do Superman em uma desses estilhaços do Sputnik. E lá, com esse DNA do Superman, ele criaria um clone. Um clone bizarro que poderia peitar o Superman. Então, depois que o Lex Luthor consegue criar esse clone bizarro representando os Estados Unidos, ele agora vai colocar ele para brigar com o Super-Homem. Nessa luta, né, nessa batalha, Superman tenta impedir essa ameaça americana. E no meio da luta, a batalha vai se estendendo no mundo, porque são dois super seres, né, que estão brigando. A luta se estende na Inglaterra, em Londres. E aí, enquanto o Superman está distraído com a batalha, o Lex Luthor aproveita essa brecha para enviar um míssil que iria atingir uma das cidades da Europa, causando uma outra explosão. Ou seja, o Lex Luthor tentou matar a humanidade mais de 2 vezes, 3 vezes. Ele nunca se importou com a humanidade. Ele sempre quis, na verdade, desde o início, mostrar que era mais forte que o Superman. Era isso que ele queria fazer. Mas os fins justificavam os meios e o Superman tentou impedir que isso acontecesse. Porém, ele é impedido pelo a paródia do Super-Homem, o Bizarro. E esse Superman bizarro, ele salva a vida das pessoas sacrificando, bota nesse míssil para fora da Terra. E aí, no final do primeiro capítulo, vai passando o tempo, Superman recebe homenagens, é criado o Dia do Superman, feito pelo próprio Stalin. O Superman vira famosinho, o Stalin confia muito no Superman, quer que ele suceda o Stalin antes da morte dele. Só que o Superman não aceita, ele não quer ser um líder comunista, porque ele mesmo não acredita na ideologia comunista por causa dele mesmo, né? Porque a porra do comunismo prega sobre igualdade, sendo que o Superman não é igual a ninguém. Ele é a prova viva de que nenhum homem é igual ao outro homem, porque ele é superior em força, em tudo. E que não faz nenhum sentido um cara que luta pelo proletário, que se diz igual aos outros, defender essa causa sendo que ele é o super-homem, né? E aí o Piotr, acho que é o nome desse arrombado, que é o filho do Stalin, né? Então assim, nessa HQ é legal porque eles misturam personagens fictícios com os personagens reais. Ele fica zangado porque ele vê que o pai dele gosta mais do Superman do que o próprio filho de sangue. O Stalin, ele é um filho da puta, né? Tanto na vida real quanto na HQ.
e ele mostra desprezo pelo próprio filho e não tá nem aí pra ele. E aí o pior, ele fica meio bêbado, fica doidão, fica tentando tirar a própria vida, o Superman impede isso. O Superman tenta trocar uma ideia com ele pra ver se ele para de beber vodka, se ele fica calmo, não faz nenhuma merda, que vai dar tudo certo e não sei o que, não sei o que lá. E ele falou que ele já tá ficando maluco, e ele contou uma história muito louca que no meio desse regime comunista, ele fala pro Superman, Superman, você não sabe como é que funciona lá o sistema não, filho. Você tá só dentro lá com o camarada Stalin, vivendo numa boa, aí você sabe como é que é o povo lá, como a gente tem que botar eles na linha. Tu acha que todo mundo aceita o comunismo? Eles lutam pra ter um outro tipo de sistema. E ele falou que numa dessas revoltas, né, um desses revolucionários que estavam contra o sistema comunista, eles, né, no meio dessa ditadura, eles matavam muitas pessoas, né, que se opunham ao comunismo. E numa dessas vítimas, ele matou os pais de um garotinho, que ele disse pro Superman que nunca se esqueceu do rosto dele. E mais na frente a gente descobre que esse pivete ia ser o Batman, né? Também um Batman russo. Né? Nesse universo, foi o Piort que matou os pais do Bruce Wayne. Que aqui não é Bruce Wayne, né? Ele vai receber outro nome russo. Enfim. Então, o primeiro capítulo termina com o Superman sendo ovacionado. Os comunistas eles conseguem uma aliança lá, o Stalin consegue uma aliança com a Rainha das Amazonas. É aí que o Superman conhece a Mulher Maravilha. Eles formam uma aliança, eles trabalham juntos pro bem da humanidade. Então a história não mostra só a política, mas também mostra o heroísmo em si, né? Porque são heróis e tal, eles salvando as pessoas das catástrofes naturais e entre outros problemas. Enfim. E aí, para terminar o primeiro capítulo, o Superman encontra uma amiga de infância, que é a Lana, que aqui ela tem outro sobrenome russo. E o Superman ele vivencia aquilo que o Piotr falou, né? De que é que o povo real russo passava, né? E ele encontrou ela numa fila passando fome com o filho dela. E o Superman fica puto e fala: Camarada, arranje o que de comer aqui. Um pacote da creme crack, um vitamilho para esses meninos comer. O povo quer comer, companheiro. O povo quer comer. E aí eles falam: mas Superman, o povo que tá aqui na fila também quer comer. O povo quer comer também. Não é justo só você dar de comer pra essa mulher. O resto do povo quer comer também, Superman. Então o Superman fica puto, ele vê que nada tá dando certo na bosta desse sistema. E depois que o Stalin morre, né? Que ele é envenenado, isso acontece tanto na história em quadrinho quanto na vida real. O Superman então finalmente decide, não, eu vou suceder o Stalin e eu vou fazer o comunismo dar certo. Tanca aí. E assim termina o primeiro capítulo. Ao segundo capítulo passa já uns tempos, acho que esse passa o primeiro capítulo deve se passar nos anos 50, que é quando começou lá a era do Stalin, né? Aí o segundo capítulo, se não me engano, passa nos anos 70, por aí. Onde o Superman já conseguiu uma utopia no planeta inteiro. O Superman conseguiu trazer comida e alimento pro povo do mundo inteiro, companheiro. E nesse mundo utópico, todos os países se renderam ao comunismo. O mundo inteiro é vermelho, com exceção dos Estados Unidos, opressores fascistas, e do Chile. Não sei porquê, mas isso realmente está no quadrinho. Não sei por que eles colocaram o Chile também. Enfim. E aí, o Superman ele usa o Brainiac como uma IA gigantesca, um sistema gigantesco para ajudar ele com os dados e mudar o planeta. O Brainiac no início ele é um vilão. O Superman se sente mal porque o Brainiac ele foi o responsável por aprisionar uma cidade, o Stalingrado no caso, onde tinham pessoas inocentes dentro de uma garrafa. E o Superman tenta durante toda a HQ libertar aquele povo e não consegue. E ele tenta manter eles vivos, né? Preservados. Essa Stalingrado seria uma paródia, né, da linha original dos tempos da DC, onde em vez de ser Stalingrado, seria a cidade de Condor, uma cidade kryptoniana na história real do Superman. Então o Brainiac, por um tempo,
trabalha pro Superman. O Superman até então achava que Brainiac estava agora derrotado, mas na verdade isso tudo fazia plano do Brainiac. Ele só vai se revelar no final, né? Então, durante esse segundo capítulo, ele está vivendo uma utopia, porém, entretanto, todavia, vai acontecer uns eventos muito top. Bom, então, nesse segundo capítulo, o Superman tem controle total das pessoas, né? Caso alguém se rebelasse, se transformava num robô do Superman, colocava um chip na cabeça e controlava a pessoa, o que é muito louco. Mas aí aparece alguém para peitar o Superman, que nesse caso é o Batman, né? E aí o Batman ele se alia ao Lex Luthor e juntos eles têm um plano para derrotar o Superman. Então a segunda tentativa do Luthor agora é usar uma outra arma. Já que um clone do Superman não deu certo, agora ele vai tentar uma das suas fraquezas. E não é a Kryptonita. É algo parecido, que é a energia e o poder do Sol Vermelho, que tira os poderes do Superman e deixa ele tão ordinário quanto a gente. Porque o que dá poder pro Superman é o Sol Amarelo, né? E aí eles conseguem fazer uma armadilha, o Batman consegue confinar o Superman dentro de uma caixa lá, né? Ele usa como isca a Mulher Maravilha, que é amiga do Superman. A Mulher Maravilha nessa época dava umas indiretas que gostava dele, só que o Superman é todo mongoloidzão e só foi perceber mais tarde, quando foi tarde demais. Então ele usa como isca a Mulher Maravilha, eles se encontram na Sibéria. O Superman usa a visão de raio-x e vê que o Batman tem uma bomba instalada no peito dele, que ele ingeriu. E aí o Superman pensa que você acha mesmo que uma bomba vai me matar? E aí o Batman fala, não é pra você. E aí eles vão conversando, o Superman usa ela como cobaia. E aí ele consegue confinar ela o Superman dentro de uma caixa lá, de um alçapão, e onde ele é preso com a energia do Sol Vermelho. Claro que quando ele é exposto a essa luz, o Superman subestima o Batman e o Batman desce o cacete nele. Como uma das maiores da HQ, o Batman tem que descer o cacete. Adaptações, né? No Super-Homem, né? E ele fica preso e esse é o fim do Superman. Finalmente ele ia ser derrotado. O plano dele, de Batman e do Lex Luthor, estava dando certo. Só que aí o Superman consegue chamar a Diana. E a Diana está presa com o laço da verdade. Então, com pena do Superman, como nessa história ela gosta muito dele, ela rompe o laço da verdade. Só que quando ela faz isso, ela quebra o laço. Ela meio que recebe uma maldição. Porque ela tinha um juramento lá, não sei o quê. E aí ela fica com cabelo branco, ela se torna tipo uma velha. E aí ela perde grande parte dos poderes. Só para ajudar o Superman. O Superman então consegue sair, porque ela quebra lá os refletores lá e a bateria lá que dá a energia do Sol Vermelho. Quando o Superman sai putaço e vai estar pronto para capturar o Batman, para transformar ele num robô, o Batman aciona aquela bomba que tinha no peito dele e se mata. E ele fala, isso aqui era pra mim o tempo inteiro, antes de apertar e morrer, né? E fala que ele preferia morrer do que virar uma porra de um robô. E aí, antes dele morrer, ele diz quem foi o traidor, né? Quem foi que deu as informações e quem foi que conseguiu colocar o Superman com o Batman. E foi o Piort, que era o filho do Estado. E aí, filho, o Superman não deixa barato e o Piort vira um robô do Superman depois. O que é bem bizarro. E aí vai passando o tempo, o Superman vai ganhando domínio mundial. Quando chega lá no terceiro capítulo, eles já estão um pouco mais velhos. A história já se passa em 2001. O Superman já está com a aparência mais velha. Porque essa história se passa por décadas, né? Da história humana. Desde os anos 30 até os anos 2000 e poucos. Nessa hora, o Lex Luthor agora já está careca, como a gente conhece. E ele virou presidente dos Estados Unidos. Agora, nesse terceiro capítulo, o mundo todo é comunista, menos os Estados Unidos. E aí, o Superman, ele já enfrentou várias ameaças que o Luthor inventou, que é conhecida como os vilões que a gente conhece do Superman, o Metalo, o Apocalipse, muitas armas biológicas que foram criadas por Lex Luthor, que o Superman derrotou todas elas no decorrer de todos esses anos. E foram todos fracassos e fracassos. E aí agora a nova ideia foi eles acharam um chip, uma nave dos Lanterna Verdes. Eles acharam um anel e ele viu isso como um potencial, como arma. Então Lex Luthor recrutou os melhores soldados, os melhores generais, os melhores capitães dos Estados Unidos para fazer uma tropa de Lanterna Verde. O líder deles foi o Hal Jordan, porque o Hal Jordan, em 1980 e pouco, ele estava sendo preso no Vietnã, numa guerra, ou foi numa base do Superman, uma coisa assim.
onde ele sobreviveu por pura força de vontade. Então ele era digno de usar a Lanterna Verde. E aparece outros lanternas também, se não me engano aparece o Guy Gardner, mas ele é só um figurante também. E nesse universo também tem o Flash, só que o Flash ele só é um policial comum de Central City e ele não recebeu os poderes, ele não recebeu o acidente, então ele é só uma pessoa ordinária e ele tem só uma participação especial no, no Planeta Diário. Ele aparece bem rápido. Enfim, aí chega os Lanternas Verdes, é a última sacada. O Superman ele tá preparado para tomar agora os Estados Unidos porque ele perdeu a paciência. E o Brainiac consegue manipular o Superman até esse ponto. Ó, você tem que tomar, eles não vão se entregar, não vão se entregar. E o Superman ficava hesitando. Não, eu quero que todo mundo ceda. Porque sempre foi assim com o mundo inteiro. Eu não quero fazer nada forçado. Não é o meu jeito, não é o certo. Ele ainda tentava ser certinho, né? Então o Lex Luthor tem uma última sacada que essa dessa vez vai derrotar o Superman. A última, a última dele. Então ele sabia, ele induz, na verdade, ao Superman ir para Casa Branca tomar. Ele e Brainiac induz. Só que para surpresa do Superman, quando ele está pronto para ir para Casa Branca, sair lá de Moscou, o Lex Luthor aparece. Só que antes de qualquer coisa, o Brainiac aprisiona ele. Porque o Brainiac, ele diz que se ele tentasse dialogar com o Superman em menos de 5 minutos, ele ia convencer o Superman a cometer suicídio. Porque o cara é um gênio e é cheio da lábia. Então o que acontece é que o Lex Luthor fica preso lá nos confinamentos do Brainiac. Quando o Superman chega lá para destruir a Casa Branca, tem um pessoal lá para resistir. No meio do caminho chega as tropas do Lanterna Verde. E é claro que o Superman derrota, passa a vala em todos os Lanternas Verdes. E eu acho muito foda porque ele pega lá o Hal Jordan, toma a lanterna e fala: um anel feito com a força do pensamento, como é que tu vai usar isso contra mim sendo que eu sou mais rápido que o pensamento? E ele avassala toda a tropa dos Lanternas Verdes, não dá chance. As Amazonas que eram unidas ao comunismo se sentem arrependidas porque elas veem o que acontece com o mundo, a dominação global. E aí eles simplesmente lutam também, as Amazonas, perdem também. Eles usam todos os recursos, todos os vilões. Só que o Superman aciona as forças do Brainiac e ele está vencendo, vencendo. Quando ele finalmente chega na Casa Branca, tá lá a Lois com a última arma do Lex Luthor, que é uma carta dentro do casaco dela. E aí o Superman fala: eu acho que isso aí não vai ser o suficiente para me derrotar, só uma carta. Mas aí ele usa a visão de raio-x, lê o que tá dentro da carta e começa a chorar. E a Lois Luthor fica sem entender o que é isso. O que diabos tem escrito nessa carta? Ela tira o envelope e quando lê tem lá escrito o que o Lex Luthor. O Lex Luthor pergunta: Superman, por que você não aprisiona logo todo mundo dentro de uma garrafa? E aí, esse é o grande plot twist da história. Porque era isso que o Superman estava fazendo com o mundo. Ele passou a história toda, como eu falei, tentando tirar aquelas pessoas que estavam presas, né, de Stalingrado, e ele se sentia mal por aquilo. Mas ele não estava vendo o poder que ele estava fazendo externamente. Ele estava simplesmente confinando as pessoas do jeito que ele queria. E ele finalmente percebe que ele nunca deveria ter intervido nos assuntos humanos. Até porque ele nem humano é. E aí ele se arrepende e ele decide parar com o ataque, parar com todos os planos dele. Ele tinha até umas ideias boas que o Lex Luthor admite depois. E aí o Brainiac, não, eu te usei até agora. Na verdade, você estava querendo uma dominação global e eu queria isso também. E aí o Brainiac se rebela, ele vai explodir. Na verdade, quem foi responsável por isso foi o Lex Luthor. Porque quando ele tinha sido preso por Brainiac, na verdade ele estava entrando dentro dele. O Lex Luthor conseguiu sair de alguma forma e ativar uma bomba que explodiu o Brainiac no mundo inteiro. E se acabar com o mundo. Mais uma vez, o Lex Luthor queria acabar com o mundo. Mas ele sabia que o Superman ia salvar. Então o Superman, rápido como nunca, leva o Brainiac inteiro para uma outra galáxia e explode no processo. E aí o Lex Luthor finalmente derrotou o Superman. Porque até então ele pensava que tinha matado o Superman junto com a explosão do Brainiac. Passa-se os anos, o mundo não tem mais a dominação comunista, o Lex Luthor vira herói, as pessoas ficam felizes sem a opressão do Superman, sem o comunismo dominando e trolando no mundo. E aí o Superman, ele passa o tempo, ele usa um disfarce conhecido como Clark Kent, e as pessoas vão envelhecendo, e aí vai passando os anos se passando, e vai virando utopia, não tem mais guerra, não tem mais crime, não tem mais violência,
Eles não usam sistemas como capitalismo ou comunismo, coisas que só existem na ficção, né? Uma utopia perfeita. E aí todo mundo vai passando os anos, e aí vai passando. O tempo de vida humano vai melhorando, o mundo vai parecendo aqueles Jetsons, o mundo futurista parecendo Star Wars, com alto avanço tecnológico, as pessoas descobriram doenças para várias doenças, não só para o câncer, e o tempo de vida humana vai aumentando para 120 anos, 130 anos, e aí muitas pessoas vão se tornando intelectuais, o QI das pessoas aumenta, o ser humano evolui muito. E aí tem as câmaras criogênicas que faz com que a pessoa viva cada vez mais ainda. Só que vai passando tempo até que finalmente Lex Luthor morre. E aí o Lex Luthor vai tendo a sua descendência. Aí, deixa eu ver aqui. Aí a linhagem do Lex Luthor seria Anna Luthor, Lena Luthor, Lombard Luthor, Lori Luthor, 145, Jordan Luth, 1938, Lex L, Jordan L, Lana L e, é claro, o bisneto de Lex Luthor, um jovem chamado Jor-El. Se liga nesse plot twist. E aí o mundo já tá num futuro muito além, sei lá, um ano 10.000, 6.000 depois de Cristo. E aí o nosso planeta tá ficando fraco porque o Sol do nosso sistema solar está ficando vermelho. E eu tava vendo a ciência assim um pouco, né, sobre o universo, essas coisas. Parece que todo o universo, quando vai ficando envelhecido, por isso que é bilhões de anos que se passam, sei lá, o Sol ele vai enfraquecendo, né? Porque como a gente já estudou na história, né? A gente sabe que um dia o nosso Sol vai morrer, vai explodir e vai levar o sistema todinho, né? E no caso, ele vai ficando vermelho, né? Segundo os cientistas. Se você quiser pesquisar aí, pesquisa, vai encontrar algo parecido assim. E aí, enfim, aí o Sol tá ficando vermelho, ele vai explodir, e aí o Jor-El quer salvar o filho dele, o Kal-El, que é da linhagem do Lex Luthor nesse universo, né? Só que o que acontece? Eles querem mandar ele pro passado. E eles têm a tecnologia para criar a nave não como um transporte que leva para um outro lugar, mas um transporte que leva para um outro tempo, como se fosse uma máquina do tempo. E aí quando ocorre a explosão, o Kal-El sai, e aí nesse universo que eu falei tem um loop temporal, que quando ele viaja, ele na verdade está viajando no tempo, e ele cai na Terra, no ano de 1930 e trinta e pouco, e aí começa tudo de novo. E aí esse Superman cai na Ucrânia, onde ele vai mais tarde conhecer o Stalin e virar o Superman comunista. Então essa é a história. Eu peço perdão por o vídeo ter ficado muito longo. A HQ desse Superman é muito foda. Acho que é a única graphic novel que eu tenho do Super-Homem. A maioria das graphic novels que eu tenho é mais do Batman. Não porque eu prefiro mais o Batman do que o Superman. É porque não tem tanta HQ do Superman assim, história que eu digo que me surpreenda tanto quanto a do Batman e tal. Enfim, essa do Superman é muito foda, apesar de ser um Superman petista e que aperta o 13. Ainda assim é uma história muito foda pra caralho e eu sei que vale a pena de ler. E eu recomendo. Então é isso, vou deixando meu vídeo por aqui. Se você gostou, dá aquele like maroto. Curte, compartilha e me segue. Valeu, tchau, é nóis.